Cavalgar por toda noite, uma estrada colorida. Você sabia que o Maradona, por exemplo, casou ao som de Roberto Carlos, nos anos 1970? A música do Roberto Carlos foi escolhida pelo jogador e treinador argentino Diego Maradona. Isso é que é prestígio, hein? Outra curiosidade sobre o rei. Como ele ganhou o apelido de rei? Quem acompanha o nosso canal e maratona os nossos vídeos já sabe, mas se você é novo por aqui, vem que eu vou te contar. Desde a década de 1960, o cantor já é chamado de rei e, hoje em dia, pouca gente deve saber a origem desse apelido, mas quem começou a chamá-lo assim foi ninguém menos que o apresentador Chacrinha. O comunicador levou a coisa tão a sério que realizou, em 1966, uma cerimônia de coroação em seu programa na TV Excelsior para dar ao cantor o título de Rei da Juventude. A coroação provocou um congestionamento de 3 horas no Leblon, ao redor do Teatro Astoria, onde tudo aconteceu, escreve Denilson Monteiro na biografia do velho guerreiro. Você sabia? A coroa utilizada na brincadeira de 1966 foi leiloada em 2015, por R$20 mil. A casa de leilões chegou a contatar Roberto antes de colocar a peça à venda, questionando se ele teria interesse em ficar com ela. Ele não quis. Império no mundo dos negócios. Uma das mais desconhecidas curiosidades sobre Roberto Carlos é que, para engrossar ainda mais sua conta bancária, ele também é um empreendedor bem-sucedido. Entre outras coisas, ele já associou sua marca a cruzeiros marítimos, condomínios, panetones, touros, vacas e cartões de crédito. No início da década de 2010, Roberto Carlos decidiu investir em um sonho antigo, aproveitar o boom imobiliário, por ser grande fã de arquitetura e engenharia. A ideia era lançar apenas um prédio que tivesse seu nome. Mas um de seus sócios percebeu uma oportunidade de negócio. Assim nasceu a Emoções Incorporadora. A empresa foi inaugurada em 2011 e especializou-se em imóveis de alto padrão. Perna amputada após acidente. Aos 6 anos de idade, Roberto Carlos sofreu um acidente de trem que comprometeu boa parte de sua perna direita. Por motivos que só cabem a ele, o rei decidiu que jamais falaria sobre o assunto publicamente. Certa vez, pressionado em uma entrevista, ele chegou a admitir que tocará no tema, quando for a hora. Já falamos aqui no canal que sim, essa hora já chegou e saberemos em breve. Você sabia que o Roberto Carlos não gravou o especial de fim de ano apenas 4 vezes em 46 anos? Em 2019, no entanto, o rei não gravou a tão aguardada apresentação anual. Naquele ano, a emissora preparou um compilado com imagens de uma turnê que Roberto realizou no exterior. Em 2020, novamente, Roberto não teve como gravar seu programa, dessa vez, graças à pandemia do coronavírus. A Globo decidiu exibir, então, cenas de um famoso show que o rei fez em Jerusalém. Em 1999, ano da morte de sua esposa Maria Rita, o rei não gravou o show e a emissora não exibiu o especial. Em 2011, o programa também utilizou imagens do show realizado na cidade de Jerusalém. Essa curiosidade dá pano pra manga. O eterno romântico Roberto Carlos, depois de viajar ao lado da Miriam Rios, deu uma carona pra ela onde o mesmo ainda era casado com a Cleonice Rossi, a sua primeira esposa. Veja o que a Miriam Rios falou sobre esse assunto. Na hora, ele perguntou se eu aceitaria uma carona e eu aceitei. Estava com muita vergonha, querendo ir, mas com vergonha, disse a atriz. A história ainda tem um detalhe interessante. Nesta época, o rei ainda era casado com Cleonice Rossi, que foi sua primeira esposa.
Ele ainda era casado com Cleonice e ele me perguntou se eu queria entrar, tomar um café e conhecer a esposa. Pensei, já é demais. Então, o motorista me levou em casa. Todo mundo quis saber porque eu estava dentro daquele carro. Abri a porta e gritei: "Mãe, viajei com Roberto Carlos." A gente tinha que fazer um filme disso, brincou. Foi apenas um ano depois que eles voltaram a se encontrar novamente e, dessa vez, o rei já estava divorciado. Eles engataram o relacionamento que viria a ser a inspiração para uma infinidade de sucessos de Roberto Carlos, com destaque para Não Se Afaste de Mim. Músicas mais tocadas e regravadas. O cantor é dono de um dos maiores bancos de dados da América Latina, são 676 músicas e 1.138 gravações cadastradas no ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. De acordo com um levantamento, a canção É Preciso Saber Viver é a mais tocada nos últimos 5 anos, enquanto a mais gravada por outros artistas até agora foi Emoções. Você sabia? Roberto alcançou a fama nos anos 60 ao se tornar um dos principais nomes da Jovem Guarda, movimento cultural brasileiro que popularizou o rock no Brasil. A sua principal influência era o rock and roll do final da década de 1950. O cantor estreou o programa televisivo exibido pela TV Record, apresentado por ele e o cantor e compositor Erasmo Carlos e da cantora Vanderleia. O trio transformou-se em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX. Outra curiosidade é que o Roberto Carlos teve um namoro na época da Jovem Guarda com a sua colega Vanderleia, a eterna ternurinha. Vanderleia relembra a paquera com Roberto Carlos no início da Jovem Guarda, um gato. Veja o que ela disse sobre esse namoro passageiro. Muito charmoso, ele. Eu fiquei meio na paquera no início da minha carreira, achei que ele era um gato. Mas depois eu vi que esse gato era muito assediado, eu falei, isso aí não dá certo, não. E nós tínhamos uma carreira também a fazer. Tinha uma paquera também com o Erasmo, no início. Mas a cantora revela que não se arrepende de não ter dado um passo adiante na relação com os amigos. Todos dois são maravilhosos, figuras incríveis. E se eu tivesse tido uma relação mais próxima com um dos dois, acho que nós não teríamos uma relação tão bonita como nós temos hoje, que é familiar mesmo. Porque muitas vezes você namora e fica uma coisa assim, né? Então eles eram muito de tomar conta de mim. Quando vinham os paqueras perto de mim, eles vinham, opa, igual irmão, que fica defendendo. E você já faz parte do milhão de amigos do Roberto Carlos aqui no canal RC em Ação. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar a nossa força de melhores fãs do Roberto Carlos. O RC em Ação fica por aqui até o próximo vídeo. Bye. Olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você.